Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8h28. Com você, Jorge. Se você, ouvinte, perdeu o programa anterior, né, meia hora atrás... Eu espero que não, viu? Pelo amor de Deus. Ou qualquer outro programa nosso, eles estão gravados lá no Spotify. Procure no Spotify por Programa Divinista. Deixa eu aproveitar e dar nossas mídias. No nosso portal, www.conhecerparatransformar.com.br, você pode baixar gratuitamente os livros que lá estão. E tem também muitas palestras, resumindo muitos livros. Por exemplo, da Mara, que está aqui conosco hoje, da Lenira, que fez palestra também. E aí, os livros estão no YouTube, né? E no YouTube também. Conhecer para transformar. Me perdi. Conhecer para transformar. E as nossas mídias, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, procure por Informes Divinos. Lá você tem, por exemplo, o livro Evangelho Eterno em português, em inglês e em espanhol. Okay? Acho que deu tudo. E o WhatsApp? WhatsApp, para quem quer ganhar o Evangelho Eterno em papel, né, recebendo na sua casa, é um brinde nosso, tá? Mande o WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é código de área 11 99608 4846. Toda semana, a Cristina, né? Orienta, passa para a Sônia ou para a Marina, eles despacham vários livros para várias partes do Brasil. Exatamente. É esse livro aqui, que dá uma olhada o que é um livro estudado, né, gente? Dá uma olhada todinho aqui, tradinho, né? Mas é assim que ter livro tem que ser. É esse livro aqui, só que você vai receber um bonitinho, né? Não vai receber um feinho, não. Vamos lá. Tadinho do meu feinho, eu gosto dele. A Mara tinha comentado no finalzinho do último bloco que o Cabral recebeu lá uma orientação para transformar a fazenda dele, que era uma fazenda de corte, para uma fazenda que não maltratasse muito os animais, tá? E ele fez isso, foi muito bem, deu certo. Ele ouviu uma advertência, uma orientação espiritual e acatou. Mas a gente tem um caso muito interessante que o pessoal ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Conta para nós, Mara. Então, o Cabral, né, depois que ele ficou viúvo, ele ficou, depois de um bom tempo, né, ele ficou noivo da Catarina, filha do seu Viçosa, que era praticamente vizinho, mas fazendas longas. Era um fazendeiro vizinho. Sabe como que é a fazenda, né? É vizinho, mas é lá, 300 quilômetros. Exatamente. Aí, o seu Viçosa indicou para ele pegar um pedaço da fazenda dele, né, alugar a fazenda, para um grupo que ia plantar arroz, né? O Galdino, a sua esposa Ismênia, o filho Pedrinho e mais algumas famílias iam começar, mas eles iam trazer outras famílias. Mas isso na fazenda do Viçosa, não do Cabral. Não, na fazenda do Cabral. Na fazenda do Cabral. Viçosa, o seu Viçosa falou pro Cabral fazer isso. O seu Viçosa indicou esses para a fazenda do Cabral. Pelo que eu entendi, a fazenda do Viçosa é bem pequenininha. E a do Cabral é grande. Muito grande. Então, o Galdino achou um lugar ótimo, que era um de várzea, perfeito para o arroz. E aí falaram, quando ele falou, não, eu vou fazer tudo aqui, a plantação e todos os galpões de materiais e as casas. O Cabral já se sentiu mal, falou não. E era só aquele pedaço. O Cabral ofereceu, olha, as casas, faça em cima. Lá para cima. Faça lá em cima, porque é melhor. E aí você fica com tudo aqui só plantação e vocês vão morar na parte de cima. O Galdino, o responsável do grupo, com aquela arrogância, né, de saber, né, ele sabia de arroz, verdade, da plantação. Ele falou assim, não, eu quero tudo perto. E eu quero tudo aqui. Ele falou, bom, você que escolhe. Porque o Galdino até achou que o Cabral ficou meio assim, falou, não, ele vai dar certo, eu não quero, sabe? Entendi. Mas deixa eu só perguntar. O Cabral teve uma intuição, foi isso? Ele recebeu, assim... não teve uma comunicação espiritual. Não, ainda nesse ponto não. Ele teve só vai ter? Vai ter.
E aí, mas ele ficou muito Incomodado. incomodado. Aí ele foi para a casa do Viçosa e fizeram uma oração. E realmente explicaram que que teria um problema sério, uma inundação e essas Aí coisas. foi uma comunicação já. Aí já foi uma comunicação. E aí ele falou para O Galdino. o Galdino. Mas o Galdino não aceitou. Mas ainda ele não disse que era do lado espiritual. Quando ele já era casado com a Catarina, e ele continuou com aquilo na cabeça, que não estava Não certo, era bom. que as pessoas iam desencarnar, não sei o quê. Aí ele fez outro trabalho. Aí contaram que o Galdino e esse grupo de pessoas abriram um dique e mataram muitas pessoas. Mas ainda não tinha acontecido nada Não, só contou o que aconteceu no no passado, passado. para o Cabral. Cabral disso, ele foi de novo, não contou o que eles tinham sim. feito no passado, falou Que assim, nem tudo olha, a gente conta. não, nem dá, né? Ele falou assim, olha, eu, numa oração espiritual, os nossos guias, nossos espíritos que trabalham com a gente, falaram que aí, para vocês morarem, não é bom, que é para subir. Subam, vão morar lá. Quando ele falou espírita, o Galdino já virou, não, o meu pastor já veio aqui, Ai. já orou, Coisa do diabo. tá tudo certo, e você tá falando é coisa do diabo. Então, olha só o grande crime, o grande problema da corrupção da doutrina de Jesus, porque a doutrina de Jesus foi pautada sobre duas coisas: sobre a prática dos 10 mandamentos no dia a dia entre as pessoas e na prática mediúnica. Tanto é que ele volta em espírito depois que ele é crucificado e no dia de Pentecostes generaliza. Só que depois, lá em 313, tudo foi corrompido. A gente praticamente teve os 12 mediúnicos praticamente erradicados do planeta. Até hoje, não é aqui só com o Galdino, até hoje, a prática mediúnica que Jesus Pagou com a vida, né? pagou com a vida e praticou ostensivamente é chamada de coisas do diabo. Aliás, O diabo não existe. diabo não existe. Aliás, Jesus foi acusado disso. Ah, você faz isso em nome de Beelzebul. Ele falou assim, escuta, uma casa dividida contra si mesmo não sobrevive. Se eu sou Beelzebul, faço para o Beelzebul, como é que eu expulso o Beelzebul? E a gente ainda não entende essa inteligência, continua chamando as coisas da mediunidade de diabo. Mas continua aí, porque a coisa vai dar ruim, gente. A coisa vai dar ruim. Aí o Cabral casou, né? E continuava pensando nisso. E toda vez que ele passava a cavalo naquela região, ele olhava ali e sentia essa dor no peito, que para ele era um... Quando ele sentiu que já estava para acontecer, ele queria avisar. Já era casado, a Catarina falou assim, você avisou, você disse, eles não quiseram, agora eles vão. E olha, pessoas comprometidas perante a justiça divina, mataram através da água, pessoas morreram, desencarnaram afogadas, e eles tiveram o merecimento de serem avisados. Exatamente. Olha que maravilha. Então, olha só. Muito legal. Não é que eles teriam obrigatoriamente que morrer daquele jeito. Não. Eles foram avisados, gente. Foram avisados. E aí, um belo dia, já tinham passado 3 anos, né? Num verão Desculpa, eu fiz aqui uma cara de... Gente, nem sempre o tempo do plano espiritual é igual ao nosso. Ó, 3 anos depois. 3 anos depois, ele... Já sabiam que estava na época, ficou 5 dias, uma seca, um sol ferrenho, tudo seco. E nesse período, a fazenda lá de arroz, a parte de arroz, estava maravilhosa, cheia de arroz, muitas famílias, vários galpões, muitos equipamentos. Eles conseguiram crescer com toda aquela plantação em 3 anos. E aí começou a mostrar que ia ter uma tempestade. De novo, o Cabral queria pegar o cavalo dele e ir lá. A esposa não deixou. Eu teria ido. Eu não sei, eu teria ido de novo. Se ele teria ido, ele teria desencarnado.
porque caiu o mundo. Naquela hora. Na hora do temporal. É verdade, Na é hora verdade. que ia começar o temporal. Ia cair o mundo. É. E caiu o mundo. Foi assim, disse que era baldes e baldes. E ele ficou aflito. O Cabral falou assim, eu tenho de ir lá, eu tenho de ir lá, eu tenho de ir lá. Assim que diminuiu a chuva, ele selou o cavalo e foi embora. Ninguém segurou o homem. E ele olhou que não tinha nada. Aonde era toda a plantação virou um lago platinado. Se via assim, não tinha mais nada de plantação, não tinha nenhuma construção, acabou com tudo. E aí o que aconteceu? Ele voltando, ele começou a escutar um choro, um gemido. Era a Ismênia com o Pedrinho, a esposa do Galdino e a criança, o Pedrinho. Que o Pedrinho foi filho, né, na outra encarnação. Aí ele pegou eles e levou. Estavam quase mortos, né? E aí levou para a sede da fazenda e foi aí que ela conheceu Terêncio e aí depois casou e cuidaram do filho e tudo mais. Então, essa história é muito interessante. Só que não aconteceu só na fazenda. No vilarejo ao redor também houve. Então, ele, quando trouxe a Ismênia e o Pedrinho, ele chamou todos os outros funcionários que estavam ali perto da sede, foram a cavalo ajudar. Ajudar lá. Agora, Quer falar alguma coisa? Não, só que, continuando, todo o vilarejo sofreu. Sofreu. As consequências. Ela Sim. falou. Agora, a Mara vindo para cá, falou assim, Nenira, é o seguinte, nosso programa nunca dá para a gente fazer tudo que a gente fala. Nosso programa não dá para falar tudo que a gente programa, é verdade. Eu quero falar do desencarne do Cabral. Eu falei, então a gente vai falar do desencarne do Cabral. Pode ir lá, vamos falar do desencarne do Cabral. Sim, eu acho que... Por quê? Todo desencarne deveria ser assim. Eu acho. Quando você tem consciência que você não morre, você só volta, você só põe a tua carninha, né, teu material, volta para a Terra, porque é da Terra. E você vai em espírito. Quando você tem essa consciência... Para sua pátria espiritual, né? É maravilhoso. Por quê? Porque ele foi avisado, como ele foi avisado da fazenda, tudo, ele foi avisado que iria desencarnar. Será que eu gostaria? Eu não sei, eu ficaria aflita. Não sei. Mas ele não ficou. Não, ele não ficou. Mas o que aconteceu? Os dias começaram a ficar mais cansativos, ele começou a ter mais dificuldade, os filhos dele já estavam formados, já estavam trabalhando, inclusive o Pedrinho, ele pagou faculdade, ele virou engenheiro agrônomo, ele cuidava da fazenda. Quer dizer, ele não... É aquilo, ele foi uma pessoa generosa em todos os sentidos. Cumpriu a missão dele, né? Ele cumpriu a missão dele. E ele trabalhava muito com a mãe, com a Ana, porque agora a Ana já trabalhava, né? A primeira esposa e tudo mais. Espiritualmente, viu, gente? Com a Ana. Espiritualmente, Quando ele... Aí avisaram, os dias estavam... O entardecer da vida, o seu Oswaldo escreveu. Eu achei tão lindo isso. Bom, quando aí ele foi avisado que ele já estava muito próximo ao seu desencarne, o que ele fez? Ele reuniu a família, ele avisou, ele agradeceu um a um, ele confraternizou com a família e aí ele desencarnou. Olha que lindo. Olha que coisa linda, você ter o tempo de agradecer, de falar com os amigos, com a família. Estou indo, estou voltando para casa. Ter a consciência disso, não é maravilhoso? Ter a consciência. Claro, o que você falou, eu não sei se eu gostaria, eu não pensei, mas também, é uma coisa linda o que ele fez. E como que foi essa saída do corpo dele? Ele saiu naturalmente como se ele fosse fazer um trabalho. Como se ele já saía do corpo. Ele saiu naturalmente. Ele nem olhou para trás. Ele não viu nem, como ele escreveu, eu não vi nem o meu enterro. Não sei o que falaram, não sei o que fizeram. Eu já estava trabalhando. Ele saiu, estava a Áurea e a Ana esperando por ele, e ele saiu e continuou o trabalho. 3 dias depois do desencarne, ele e a Ana foram junto com ver o que eles fizeram na outra encarnação, porque eles sabiam que tinham aprontado, deixado família, mas aí eles foram ver os detalhes. A Ana ficou chocada, chorava muito. Por quê? Porque
como ela machucou as pessoas. Claro que se a Ana tivesse esse trabalho espiritual, ele já tivesse essa consciência, isso não teria acontecido com O ela. desencarne dela, o suicídio não sim, teria acontecido. Exato. Porque Mas- você continua já. No plano espiritual existem métodos para você ver sua vida passada, né? Existem condições de ver. Mas continua, Mari. Então, aí mostraram a vida, mostraram tudo, mostraram a forma que eles estavam ressarcindo, que era através do trabalho, ensinando e tudo mais. E o ensinamento disso que o seu Oswaldo colocou, que eu acho muito bonito, eu vou ler, tá? Fala. Bendita lei reencarnacionista. Oxalá bem a entendam os homens, por ser a válvula redentora e evolutiva de fato. Então, é super legal isso, né, Jorge? A gente fala quanto mal as pessoas ensinam errado para a humanidade, quanto mal elas fazem. Por exemplo, uma delas, não falar da reencarnação. Deveria ser ensinado o tempo todo, em todos os templos do mundo, sobre a reencarnação. Válvula redentora e evolutiva de todos nós. E o que é bonitinho, porque vê o seguinte, nesse caso aqui da Ana e do Cabral, a gente teve uma reconciliação, um resgate pela via do amor, da construção de laços de carinho, da afetividade, nada de... E mesmo o caso do kármico do pessoal lá do arroz, não precisaria ser daquele jeito. Não Né? mesmo. Eles provavelmente, com aquela plantação de arroz, eles iam poder ajudar outras pessoas e tudo mais. Eles foram avisados. Então, a justiça divina nunca é punitiva. Não. Ela é corretiva. Ela coloca a gente no lugar correto. Ela põe a gente na estrada de novo, né? Como eu li do Chico Xavier ontem, uma lágrima não deve gerar outra lágrima. Né? Exatamente. Nós temos 5 minutinhos. Você escolhe que caso você quer contar. Se você quer falar da Sinha Marta, se tem algum outro caso. Como você quiser. O que eu gostaria de falar é sobre o livro, no geral. Esse é um livro muito gostoso de ler. Ele ensina através de uma história, de casos, né? Como assim a Marta, que tinha mediunidade, tentou ajudar a Ana e não deu, conseguiu, depois falava com o Cabral não enxergava isso. Aí, quando a mãe apareceu em sonho para o Cabral, aí ele foi e ela agradeceu muito. Ela tinha as mediunidades dela. E o amor, né? Porque o Cabral, com o poder dele financeiro, ele não usou para ser egoísta e para ser mandão, para querer dominar. Não, ele usou na chuva, no vilarejo, a cidade ficou destruída. Ele levou todo o pessoal lá para reconstruir a cidade. As pessoas que perderam o emprego, ele levou para a fazenda para trabalhar. Ele não se importava, não, eu vou tirar vantagem disso, fazer aquilo. Então, esses exemplos, o livro, ele mostra como a espiritualidade funciona e como nós podemos agir em função. Ela nos ajuda em todos os sentidos, se a gente se ajudar. Porque a gente tem de acreditar e tem de fazer. Não tirar o egoísmo, tirar a vaidade, ser amoroso. Porque mesmo com a segunda esposa, se eu tivesse no lugar da Catarina, eu morreria de ciúmes da Ana. Vamos ser sinceros, um amor daqueles, e ela sabendo toda a história, quando ela voltou, ela incorporou ali, ficou do lado, ele que foi resgatar, quer dizer, toda essa história. E ela não, ela com aquele amor, a base do amor, com todo esse amor, foi resgatando. Assim, a Marta avisaram que ela ia desencarnar. Eles tentaram ir, porque eles estavam em lua de mel, na casa da Guisa e do Viçosa, da Augusta e do Viçosa, né? E aí não conseguiram chegar a tempo, porque outro ensinamento, nós necessitamos ver o corpo, tá lá para enterrar. A gente sabe que desencarnou, a gente vai ver, eles principalmente vão ver em espírito, né? Claro, a gente tem todo o respeito, todo o amor, Claro. tem de cuidar. O corpo você não vai jogar em qualquer lugar, você Claro. vai enterrar, fazer tudo direitinho. E foi feito, disse que foi um enterro assim, bonito, porque ela era uma pessoa boa e que ajudava. Então, esse grupo de pessoas juntos fizeram uma grande diferença e nos ensinaram.
É Uma isso. grande encarnação, né? É. Isso é interessante. Veja só que coisa legal. O Cabral fez todo aquele bem que estava ao alcance dele. A gente faz o bem que está ao nosso alcance. Exato. Se não podemos ter uma fazenda de arroz, a gente dá uma xícara de arroz, né? É. Tá bom? Muito bem, brigadão, Mara. A gente vai agora para a nossa prática de vida, certo, Jorge Monfino? É necessário. Rapidinho o nosso WhatsApp para quem quer receber este evangelizar. Não é esse que está todo estudadinho, mas um bonitinho. Se você, seguidor, se você, ouvinte, quiser ganhar um presente nosso, o livro Evangelho Eterno, mande para o nosso WhatsApp com nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Código área 11, né? Estamos aqui em São Paulo. 996084846. E agora, o Pedro vai colocar aquela música gostosinha, porque é hora de vibrar pelo mundo, né? É hora em que nós vamos pedir pelas nossas necessidades. Então, cada um se ligue a Deus, às legiões de trabalhadores, a Bezerra, a Maria, aos pretos velhos. Ligue-se a Jesus, muito principalmente, ligue-se a Jesus e peça aí tudo que você precisa, tudo que você necessita, em termos de ajuda médica, de ajuda material, de ajuda emocional. Mas, principalmente, gente, pense em quantas pessoas estão desesperadas por aí que não tem um ombro, amigo, não tem um lar, não tem nada. Desesperados, mães chorando pelos filhos, pelos pais, os filhos pelos pais. E peça a Deus, com todo o seu coração, para que eles tenham aí as suas lágrimas minimizadas, sejam fartos de esperança, de ajuda, enquanto a gente faz a oração 1. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Vidência? Para. Oh, com a graça de Deus, eu vi uma Coração luz de uma linda banhando o nosso planeta. E como nós estamos falando de livro, eu vi uma legião enorme de espíritos trazendo livros de vários nomes, todos eles do seu Oswaldo, mas na frente vinha o Evangelho Eterno, então vinha assim, eu só via aquele brilho, os livros e esses nomes. E eles dando muito frutos através do exemplo, dos ensinamentos. E eu vi o seu Oswaldo falando, filhos, né? Continuem o trabalho. A seara é muito grande, e ele feliz. Eu vi ele bem feliz, graças a Deus. Jorge? Graças a Deus. Tempo que eu não vejo, né, Faz durante- tempo mesmo. durante a oração. Mas legiões, muitas legiões de trabalhadores promovem limpeza na casa dos ouvintes, nas nossas casas. Um trabalho grandioso, graças a Deus. Porque a mediunidade é assim, gente, a gente não manda nela. Ela é que define como que a gente vai agir. Hoje eu quero entregar o programa certinho no tempo, porque tem gente que vem aí. Jorge, rapidinho, bem rapidinho, nossas mídias e você já emenda com a sua mensagem final. Nosso portal chama-se www.conhecerparatransformar.com.br. Encontre-nos no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, a página Informes Divinos. No Facebook também, às quartas-feiras, 20h30, temos a nossa oração online. Essa oração está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente aí no aconchego gostosinho do seu lar, só mandando um WhatsApp para... 996084846. Tá, joia. Gente, só uma coisinha. O programa Divinista, além de estar no Spotify, está no YouTube, no YouTube Informes Divinos, também. Tá bom? Tá. Então, recadinho final. Procure um local de oração bem cristão, onde se pratique os dons mediúnicos e vá orar pelos outros, no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana. E as orações da noite? As mulheres, principalmente, orem pelas crianças nuas, famintas e doentes do mundo todas as noites. Os homens, façam oração a Bezerra de Menezes, para que enquanto o seu corpo repouse, você possa trabalhar nos hospitais do espaço.
Mara, brigadão. Aí eu que agradeço. Estou arrepiada. Quanta ajuda e quanta espiritualidade aqui em volta e fazendo esse Legal. trabalho junto. Graças a Deus. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha-se em estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário. Rádio Vibe Mundial, programa Divinista. Domingo, 8 da manhã, por enquanto, no mês de março. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus. Ótimo dia. Fiquem com Deus.